nos dar o apoio técnico para juntos estarmos no programa junto com vocês. O tema de hoje é tarô. Sua leitura como um ato natural e livre. Nossa convidada, Ana Lúcia Romero, que já está na sala conosco. Boa tarde, Lúcia. Ana Lúcia. Boa tarde, boa tarde. Ok. Um prazer recebê-la no nosso programa. Seus cursos e seu histórico profissional são terapeuta ocupacional IPA Rio Grande do Sul, pedagogia PUC Rio Grande do Sul, conscienciologia SEAC afiliada, arte, educação, extensão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, terapias holísticas e complementares, taroterapia, florais de Bach, Reiki, radiestesia e radiônica, pela ABRAT. Taróloga, tarotista, iniciada na arte pagã através do tarô. Atendimentos de tarô, palestras e cursos desde 1997. Criou o curso Tarô Conexões, vivenciando os arcanos 1 e 2. Registro ABRAT, Biblioteca Nacional RDA. Além de dar aulas, Ana Lúcia Romero escolheu as terapias complementares para atuar profissionalmente com 2 aportes básicos: o tarô terapêutico e investigativo e a terapia com florais de Bach. Com certeza, nossa tarde será muito proveitosa, com todos os conhecimentos de nossa convidada. Mari, Vera. Boa tarde, Ana. Tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tenho certeza que é um assunto fascinante. Eu acho que de tarô normal todo mundo entende, mas parece que essa terapia com tarô aí tá muito interessante, né? Vamos ver o que você nos traz aí de interesse. Eu achei maravilhoso pelo que eu vi aqui na tua linha de trabalho, né? Tarô terapêutico, né? Sim. E só uma coisinha, eu queria saber, tu dá aula em quê? Tu diz que dá aulas? Sim, eu dou aula de tarô a partir do momento de tarô. De tarô. Tá, era isso que eu queria saber. Então tá, depois eu vou te passar a palavra, você vai desenvolver. Agora eu vou passar para os nossos ouvintes, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário aí, contribuir para a nossa tarde maravilhosa, é só entrar em contato pelo WhatsApp 99393 1747 ou pela live ao vivo no Facebook Manaua Web Rádio. Eu vou repetir, Facebook Manaua Web Rádio ou WhatsApp 99393 1747. Verinha. Então, muito boa tarde, um prazer conhecê-la, né, Ana Lúcia? Eu acho que, ou nós nos conhecemos, fizemos um curso, né, isso antes. Agora estou me recordando de ti. E dar os parabéns para nós, que é colega, né, pedagoga, né, está ali no teu currículo, então, parabéns para nós, que hoje é o dia do pedagogo, né, então, estamos... É mesmo, Verinha, parabéns, então, como pedagogas, parabéns né? para vocês. Não podia passar em branco. Eu acho que a Leia também foi professora, tu é pedagoga ou não, Leia? Não. Então, tá. Não, fui professora de educação física. Então, não pedagoga. Então, parabéns para as duas meninas aqui, a Vera Lúcia e a Ana. Vera Lúcia e Ana Lúcia. Isso, extensivo a todas as pedagogas aí que estão nos ouvindo aí nas suas casas. Então, Verdade. Hoje, um assunto bastante interessante, né, Ana Lúcia? E eu estava ontem procurando, eu encontrei num blog o tarô da reflexão do Rafael Arraes e do Roy Mesquita,
onde ele faz uma reflexão muito gostosa, muito leve, a respeito de cada carta. E ele falou, eu achei muito interessante, acho que eu me identifiquei, né, com a carta O Louco, e olha só essa reflexão que eu achei muito gostosa da gente ouvir para nós iniciarmos a nossa tarde de hoje no programa Horizontes Rádio Manaua. O louco. Então sou louco, e quando vejo a vida passar, percebo que tudo vejo é sagrado, que tudo que vejo é sagrado, e tudo que ainda não vejo, mas dia virá que verei. É apenas a saudade que sinto, de tudo de sagrado, tudo isso que ainda não amei. Então sou louco, e quando vejo formigas a marchar, andorinhas a voar e homens ignorantes a se exterminar, percebo que tudo segue a lei. Nascer e morrer, renascer e lentamente compreender. A lei é a vontade, o amor é a lei. E devemos tão somente amar-nos na idade em que nos é dado escolher. Então sou louco. Se me lembro de quem fui, se percebo de relance quem sou, mais uma partícula de poeira a girar no turbilhão universal. Então, compreendo o longo caminho que eu mesmo tracei para mim. Vejo mundos, vejo a força que os conduz pelos cosmos sem fim. Então sou louco, e minha loucura é feita de luz. Eu achei assim, emocionante, gostei muito desse tarô da reflexão. É uma coisa light, que eu entendi que ele brinca assim, no blog dele com essas coisas, ele mesmo diz que não entende nada de tarô, mas ele brinca muito com isso, ele juntamente com um colega dele, o Roy Mesquita. Não sei se tu conhece, então gostei muito. Passando então a palavra para ti, vamos ouvir quem realmente, né, entende do assunto, né, gurias? Muito prazer, então. Contigo a palavra, Ana Lúcia. Boa tarde, gurias. Boa tarde, ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da grande satisfação de estar aqui, uma imensa alegria nessa rádio que eu já acompanho há algum tempo e vejo como um grande espaço para que a gente possa fazer essas trocas, para que a gente possa aprender e para que a gente possa deixar a vida mais leve, mas com muita informação boa. Para falar do tarô, o tarô é assim, o tarô na minha vida ele ocupa bastante espaço, né? Já faz algum tempo, a caminhada é longa, mas eu gosto muito de começar dizendo para as pessoas o que é o tarô, mas de uma forma que a gente possa discutir sem aquela técnica dura de que as pessoas acham que precisam ter muito experiência e conhecimento para poder falar. Não, a gente pode falar sobre o tarô. Qualquer um pode falar sobre o tarô. Por quê? Por isso o nosso contexto, né? O tarô como um ato livre, uma livre expressão. A gente ter esses símbolos como uma forma de a gente expressar livremente. O tarô é um conjunto de 78 lâminas, falando no tarô clássico, porque tem muitos outros oráculos, outras formas de fazer pesquisa intuitiva que não são tarôs, né? O tarô que eu abordo é o tarô clássico, o tradicional, das 78 lâminas. E aí, então, para entrar nesse louco, né, que eu acho que é uma boa pedida, assim, para a gente começar, né, para a gente poder discorrer sobre essa energia, né. O louco no tarô, e aí eu já vou falando sobre a estrutura, né, o louco no tarô, ele pertence aos arcanos maiores, né, dentro da estrutura do tarô. Depois a gente pode falar mais um pouco. Dentro da estrutura dos arcanos maiores. E o louco, ele é o arcano 0, a lâmina 0 do tarô. O arcano 0, ele é muito interessante porque não é aquele que começa tudo, mas é aquele que anda
por todos os lugares, né? Então, na nossa alma, entendendo o tarô como sendo um conjunto de símbolos que a gente tem na nossa história, na história da humanidade, ele traz isso, esse arcabouço, ele traz isso. O louco, ele vem ser aquele que está aberto para tudo, né? Aquele que cabe em todos os lugares e que tudo cabe nele. Então vamos pensar assim no louco como sendo o ímpeto primeiro da gente, né? Pensando na gente. Pensando quando a gente tem uma grande ideia, mas que não sabe muito bem como que vai fazer. Essa ideia, onde está contida essa ideia, é o louco. Pense numa folha em branco, por exemplo, onde tudo pode aceitar, onde qualquer um pode escrever qualquer coisa. Tira uma folha em branco, qualquer um pode escrever qualquer coisa. Aquilo ali é a representatividade da energia do louco, aonde eu posso preencher a minha vida através de ideias, através do novo, através do vazio. E tem uma máxima oriental que fala sobre o bambu, e eu gosto muito de fazer essa associação com o louco. Os orientais dizem que o bambu, ele canta porque é oco. E o louco vem mais ou menos nos dar essa impressão. Como eu sou vazio, eu posso cantar. Eu posso andar pelo mundo e buscar novos caminhos e sem muita... não me interessa muito a precisão desses caminhos. Então, só para começar, assim, para falar do louco, que eu achei uma ideia ótima ter trazido essa figura, né, para a gente poder discutir, iniciar a discussão. Ok. Ana Lúcia, conversamos ontem, né? Nós podemos pedir aos ouvintes, né, a participação deles e a solicitação para uma carta do dia? Claro, claro, estou à disposição. Tá. Quantas pessoas poderiam ser? Olha, quantas ligações? Ok. A Marilene depois divulga ali, recebe, mas eu queria dizer assim em relação ao louco. O louco seria o Coringa. Seria como se fosse o Coringa. Ele entra exatamente naquela situação que a gente, né, não está sabendo como lidar, daí presta atenção e o louco, né, entraria naquela vibe, pode ser? É o impulso, né? É aquele que faz a gente mudar de fases, né? Às vezes a gente está com uma fase muito tempo, numa fase só, não importa se é ruim ou se é boa, não tem questão de juízo nisso aí. Mas a gente está numa fase, numa letargia, está numa rotina, e quando vem a energia do louco, ele vem para a gente mudar essa fase. Mudar, seja lá para que lado for. Até porque essa energia, ela não tem ainda, ela não nos traz metas, né? Ela, muitas vezes, ela permeia entre a irresponsabilidade e a ousadia, por exemplo, né? As pessoas muito ousadas, elas, muitas vezes, elas chegam perto da irresponsabilidade, né? Porque elas são soltas, elas se jogam. E tem uma característica também do louco, como ele anda muito, né? Ele visita muitos espaços do nosso consciente. O louco, muitas vezes, ele toma alguns papéis, né? Porque ele vai entrar na outra casa, numa outra energia, e ele às vezes toma alguns papéis necessários para a gente mudar de fase. Ana, deixa eu só acertar contigo aqui. A pessoa tem que mandar o nome, só o primeiro nome, o que... Assim, gurias,
tu não precisa, claro, a pessoa vai se apresentar, mas eu não vou fazer uma consulta, não se pretende aqui fazer algum tipo de adivinhação. Digo por quê? Embora o tarô seja um oráculo de origem, um oráculo, o importante do tarô é a gente buscar a informação que vai nos orientar para as coisas que a gente deseja, para as coisas que a gente quer, né? E essa abordagem, eu penso que seria muito mais rica aqui, porque a gente pode debater com um pouco mais de profundidade. Ah, mas não é adivinhação, Ana? Sim, a adivinhação vem e ela está intrínseca, porque isso é parte da essência do tarô. Mas eu penso que o importante é a gente poder ter uma informação e ser o próprio condutor da vida da gente, né? Das nossas próprias decisões, até porque ninguém escapa do famoso livre-arbítrio. O que a pessoa vai fazer com a informação é muito importante a partir do momento que a gente oferece essa informação para ela. É que assim, ó, eu vou pedir para os ouvintes, então é isso que eu queria saber, né? O que seria que tu está oferecendo e o que o ouvinte tem que mandar. Então é essa a questão principal. Tu me entendeu? A pessoa pode fazer a pergunta. Qualquer pergunta. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, de uma aqui. Vamos ver. Não chega a ser bem uma pergunta. É a Franca Guiar, é uma ouvinte nossa lá do norte, tá? Ela pede o seguinte, para ver com você se você vai falar sobre os arcanos maiores e menores e o porquê da distinção. Se tu vai falar, não precisa falar agora. Era essa a questão. Então aí, temos essa moça, a Franca. O que tu diria para ela, então, nesse caso, já que eu não chamei, assim, os ouvintes para participar? Sim. Então, podemos falar, sim, sobre os arcanos maiores e menores. Isso, inicialmente, nós tínhamos colocado que faz parte da estrutura do tarô. O tarô são 78, é um conjunto de 78 lâminas, 78 símbolos, conjunto de símbolos, 78 figuras, aonde 22 dessas lâminas se chamam arcanos maiores, que são os arcanos que a gente fala que fazem parte do universo, que descrevem o universo, que descrevem a nossa história na humanidade. Eles são muito subjetivos, né? E dentro ainda da estrutura, nós temos mais 56 lâminas, que são chamadas de arcanos menores, que também se subdivide entre cartas numeradas e a carta da realeza. Esses arcanos menores, eles vão nos dar a objetividade da vida, eles vão nos dar o dia a dia, eles vão nos dar a realidade que a gente está vivendo nesse momento. Eles vão ser divididos ainda em alguns naipes, né? Os mesmos naipes que se acham nas cartas de jogo de azar, até porque eles têm uma história que se confundem em algum momento da trajetória, né? Então, sim, podemos falar sobre os arcanos maiores, que seriam, as pessoas costumam dizer que são os principais, eu até nem entendo como sendo assim, como sendo os principais, e os arcanos menores, que é um outro conjunto que nos dá a objetividade do dia a dia, o comprar o pão na padaria, ou comprar a calça que eu preciso, ou ir na escola agora, não, essa é a realidade que ele nos dá, os arcanos menores. Tão importante quantos, e até mais próximos de nós, do que os arcanos maiores, que sempre as pessoas dão mais peso. E aí podemos desenvolver mais. Ok, perfeito. Só quero dizer aos ouvintes...
Desculpa. Tá. Só quero dizer aos ouvintes que nós estamos agora na nossa sala virtual com a Priscila Jancos e a Adriana Petter. Só para ficar bem definido, a pessoa que quiser fazer uma pergunta através do WhatsApp da Rádio Manaus, que nós divulgamos, ela faz a pergunta e a Ana Lúcia vai jogar a carta e responder. Ou se a pessoa simplesmente quer a carta do dia, uma orientação para hoje. Tá? Então, é esse o esclarecimento. Tá? Não sei se a Priscila ou a Adriana já querem fazer a pergunta, já podem aproveitar e fazer para a Ana Lúcia. Adriana, então, por favor. Então, tá. Boa tarde, meninas, tudo bem? Boa tarde, Ana Lúcia, é um prazer te conhecer. Muito simpática, muito querida. E teu currículo também achei maravilhoso, né? Porque tu tem uma mistura de várias coisas interessantes. E parabéns para as pedagogas hoje, Verinha e Ana Lúcia. Obrigada. Ana Lúcia, né? Ana Lúcia e a Verinha. Duas pedagogas também. A pergunta que eu queria te fazer, tu falou uma coisa que me chamou a atenção. Tu disse que qualquer pessoa poderia colocar cartas, né? E o teu tipo de cartas, como tu disse, parece uma forma diferente, porque ontem, essa semana mesmo, né, gurias, foi falado sobre cartas ciganas, né? Então, tarô cigano, na verdade, tarô, né? Então, como eu sou leiga, mas eu admiro as pessoas como tu, como a Carmen, que já vem, e outras pessoas que têm essa sensibilidade. Eu acredito, eu não sei se eu estou errada, mas tu disse que qualquer pessoa poderia colocar cartas, mas como já foi falado também, tem que estar aberto, tem que ter uma sensibilidade, não tem que ter uma sensibilidade para isso? É a minha dúvida. E se quiser colocar uma carta para mim, eu fico feliz. Certo. Eu vou responder e depois peço a carta, não deixa eu me esquecer. Tá? Tá bom. Sobre cartas ciganas e tarô. São instrumentos diferentes. Tá? A carta cigana, elas são de 36 lâminas. Também tem uma outra origem, uma outra história. E o tarô são 78 lâminas. Às vezes até se joga da mesma forma, mas não tem uma simbologia bem distinta, tá? Sobre quem pode abrir o tarô. Para começar, o tarô ele não tem nenhuma ligação com religiosidade, com religião. Tá? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu abro tarô porque eu tenho uma cigana comigo. Até pode ter uma cigana consigo, mas não é por causa disso que ela vai abrir o tarô. E o fato de abrir o tarô não quer dizer que tenha alguma entidade ou alguma outra energia ligada a qualquer tipo de religião para que possa fazer isso. Tarô, a gente pode dizer que estão sobre um tripé. Que é o estudo, é importante estudar, fundamental. Que tu tem, né? Que tu tem esse estudo. Sim, a intuição, por quê? A intuição, se a gente não tem, ou se a gente não ativa, porque todo mundo tem, se a gente não ativa, o tarô ajuda, através da simbologia toda e das suas figuras, ajuda a abrir e a gente perceber essa intuição. E o último tripé é a prática. Tá? Então, estudo, intuição e prática. Com esses 3 pré-requisitos, a gente pode muito bem começar a trabalhar as lâminas. Mas então eu tenho que fazer um curso? É interessante, muitas vezes tu tendo alguém que te ajude, tu vai mais rápido, né? Tu chega mais rápido no objetivo. Mas também não precisa. Se tu quer ativar a tua intuição, ou se tu é bastante intuitivo, abre as lâminas e olha e tenta traduzir, e aí isso é interessante, traduzir aquilo que as lâminas estão te dizendo. Mas aí eu fiz um curso, mas eu não me animo, fiz um curso, mas eu não me animo a abrir o tarô, faltou a prática, né? Então tu tem que ir lá, abrir, então tendo esses 3... esse tripé, tu consegue
fazer com que te aproximar dessa linguagem. Uma dessas três fases, uma dessas três universos vai fazer com que tu te aproxime de uma leitura interessante, né, do tarô. É como se fosse flui a coisa mais fácil, né, com esses três tripés, como tu falaste. Sim, porque por algum lugar tem que começar, né? A pessoa é curiosa, né? Você é curiosa, de alguma forma tu chegou ali. A curiosidade é o primeiro impulso, né? É o arcano 0. A curiosidade é o arcano 0. Ó, cheguei, né? E a partir daí tu começa a caminhada de 1, 2, 3, 4 até o 22, com as nuances todas que eles têm. Tá. Agora não esqueça uma carta para mim. Vamos ver. Eu não entendo muito bem, assim. Tá. Mas sou aberta. Eu vou trabalhar aqui com os arcanos maiores, tá? Um tarô, que é um tarô de Telema, que ele tem a origem no White, para quem quer um pouco mais de informação sobre o instrumento. E estou abrindo aqui, vou tirar aleatoriamente no meu leque uma carta que vai falar alguma coisa para você, para ti. Olha, nós temos aqui o arcano do ermitão. Olha, o arcano do ermitão para mim é um dos mais bonitos. Aliás, eu sou apaixonada por todos, mas o arcano do ermitão, ele é lindo. Ele é lindo por quê? Porque ele fala da necessidade do recolhimento. Ele fala da necessidade da gente usar a experiência para resolver as situações. Ele fala do momento importante para que a gente possa rever os nossos conceitos mais íntimos, para que a gente reveja a nossa essência. E veja, ele é como se ele tivesse, o ermitão, ele é como se ele estivesse numa caverna, só que ele leva com ele uma lanterninha. Ele tem lá uma lanterna, né? E o que quer dizer isso? Ele quer dizer que essa lanterna eu preciso ativar, porque mais cedo ou mais tarde eu vou sair dessa caverna, eu preciso sair dessa caverna e sair com uma luz mais potente, para que eu possa não só iluminar os meus conceitos e aquilo que eu revi, como eu posso iluminar as pessoas que chegam perto de mim. Então esse é um momento que eu te digo assim, olha, aproveita toda a tua experiência que tu tem e aliás, é bem possível que tu já esteja nessa caverna há muito tempo, até porque a gente não foge à realidade, né? Que é da nossa literalmente. Né? Literalmente. Então, reforça essa lanterna aí com os instrumentos que tu tenha, para que tu possa usar logo e iluminar pessoas e espaços ao teu redor. Certo? Obrigada. É o que eu estou tentando. Tá bom. Obrigada. Maravilha. Uma maneira Priscila. maravilhosa, ela é muito simpática, ela é muito querida. Obrigada. Priscila, gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Senão, depois nós vamos passar para a Mari, que eu acho que ela já tem alguns ouvintes. Mas pode falar. Certo. Boa tarde, pessoal. Estava com saudade de conversar com vocês. Meio turbulento. Falar com você, querida. Pois é. Ainda bem que hoje eu estava pensando, a Priscila sumiu. Nós também. Por uma boa causa, né? E então, ali sobre o tarô, eu já dei uma estudada, sempre gostei bastante, né? Me atraiu sempre o tarô. E eu normalmente eu linkava o tarô com a astrologia. Inclusive, assim, eu já fiz um estudo, por exemplo, aonde está o Sol no mapa, qual o grau que ele está, e pega a carta do tarô para fazer uma interpretação, sabe? Bem interessante isso. Mas uma dúvida que eu sempre tive, até, eu não sei se é porque eu acho que varia de tarô para tarô, que seria o louco, justamente, se é o número 0 ou o grau 22, ou o 22, aliás. Né? Então, eu sempre tive essa dúvida, assim, inclusive conversando com meu marido também, ele estuda bastante sobre isso,
ele sempre teve a dúvida, mas para ele o 22 era o louco, né? Aí eu queria saber de ti o que é o certo, né? Ou se não tem nenhum certo ou errado. E gostaria de uma carta também pro dia. Priscila, né? Isso. Priscila, o tarô, ele tem algumas origens e ele passeou pelo mundo o tempo todo, ele continua passeando até hoje. E aonde ele vai passando, essa informação vai passando, ele vai adquirindo algumas características do lugar aonde ele foi passando, né? Começou no Egito, por exemplo, na Pérsia, os ciganos trouxeram, e aonde ele ia passando, as pessoas iam modificando e acrescentando alguma outra característica. No entanto, a essência do tarô, ela é sempre a mesma. Tu coloca um ou outro símbolo de acordo com o lugar aonde ele passou, de acordo, às vezes, muito pelo editor. O editor resolve que eu vou botar uma borboletinha num canto porque aquilo é a sua marca, né? Então, isso também faz com que haja algumas diferenças. No entanto, a essência é sempre a mesma. Por isso que eu costumo dizer, quem joga num tarô, joga em todos, porque a essência é sempre a mesma. Muda a plástica, né? Mas ele continua tendo o mesmo cerne. Sobre o louco ou o 22, os dois estão certos exatamente por essas modificações. Mas é importante a gente pensar no tarô diferente do aprendizado ocidental, por exemplo, aonde a gente pensa numa linearidade, né? As coisas nascem, se desenvolvem, crescem, morrem, fim. O tarô não tem essa mesma trajetória. A gente tem que pensar o tarô como algo circular, como é a vida, né? Aonde se nasce, cresce, morre e recomeça, né? Então o louco, ele vem para nos mostrar isso, que ele pode ser tanto ser o zero, né, e iniciar uma jornada, a jornada do herói, a jornada do louco, como ele pode ser ir lá para trás e ser o 22, aonde ele vai ser o último a ter toda a lição, a ter todo aquele saquinho que ele carrega com ele, né, na figura, que ele carrega um saquinho, uma bagagem. Quando ele termina e ele é 22, é porque aquele saquinho já está com toda a sua trajetória ali dentro. Então, tem alguns tarôs, e não são muitos, né? Mas, por exemplo, o tarô da Mônica Bonfiglio, se não me engano, dos anjos, ele bota o louco como 22, que aí ele já aparece não só como um louco, mas como um sonhador, aquele que fez toda a trajetória, fez toda a jornada e já está pronto para realizar o seu sonho, porque o final não é o final é o reinício de uma nova jornada. Então, por isso que tem essas diferenças. Agora, tanto louco como 22, a essência vai ser a mesma, né? Então, se tu jogar no tarô que o louco é 22 ou que é 0, a essência dele, o cerne dele vai ser sempre o mesmo, que é da pessoa desprendida, aquela que está pronta para se jogar no mundo, aquela que é curiosa, que é pesquisadora, que é o buscador borboleta, que nem eu digo, vai de flor em flor buscando conhecimento. Então, esse é o louco. Com 0 ou 22. Respondido? Sim, muito bem, por sinal. Meus parabéns. Sim, obrigada. A cartinha. Vamos ver qual é Tá. Vamos ver o arcano para Priscila? Sim, pode ver. Vamos ver aqui. Olha só. A roda da fortuna. A roda da fortuna,
ele é de um dos arcanos mais versáteis, eu gosto de dizer assim, embora tenha uma essência que é do movimento, a essência da roda é o movimento, né? Agora, a versatilidade dele, ele está assim, no momento em que a gente sabe que as coisas giram, que tudo tem um ritmo, mas que a gente é que dá a aceleração e a velocidade para isso, né? Então, muitas vezes, a gente está paradinho ali, a coisa está girando, porque tudo gira, nós obedecemos algumas leis universais, herméticas, mas que diz que tudo gira, né? Que tudo se movimenta, né? Mas muitas vezes a gente está paradinho ali embaixo, né? Muitas vezes a gente está fazendo um esforço muito grande para subir, às vezes a gente está fazendo um esforço muito grande para se manter no equilíbrio. Quando a gente está lá em cima, a gente acha que é o tal, né? Só que ele vem me dizer assim, a vida é a impermanência, né? Nós estamos assim como se está embaixo, se está em cima, e o maior desafio é a manutenção do lugar onde a gente está. Porque muitas vezes a gente está num lugar e a gente como é que a pessoa pode ficar desse jeito. Mas ali naquele momento ela está no seu ponto, ela está como ela gostaria. Então a gente diz que o melhor da roda não é estar em cima nem embaixo. O melhor da roda é buscar o eixo. Que quando a gente está no eixo e no equilíbrio, tudo mais pode gerar a nossa volta, mas a gente permanece com a nossa essência intacta. Então, para ti, nesse momento que ela vem nos te dizer assim, poderia dizer, tem fortuna por aí, vai vir dinheiro, mas não. Nesse momento, e a forma como eu abordo, é de procure o seu eixo, aproveite cada momento da tua história. É isso, nesse momento é isso. Certo? Muito obrigada. Muito bem. Priscila, só vou pedir para tu desativar agora o teu microfone, tá? Porque eu acho que tu deixou ligado, né? Desativa tá ele, tá? Inclusive. Ok. Tá desligado. Tá bom. Tá bom. Desativa, então. Pode falar, Mari. Bom, deixa eu ver se eu liguei o meu, liguei. Que a gente fica tanto tempo desligado. Olha só, primeira coisa, Ana, aquela pergunta da Franca, você ficou de ver o arcano dela e acho que você não viu, né? Não está me ouvindo? Estou ouvindo, mas não entendi a pergunta. Não, você respondeu já a pergunta da Franca Guiar, a primeira pergunta que eu fiz. Só sim. Você não tirou a carta para ela. Não tirei. Tá, e depois eu tenho mais 2 perguntas, tá? Tá, vamos ver a Franca, então. O que temos de aconselhamento, orientação nesse momento para a Franca. Estou tirando aqui também aleatoriamente. Olha só, uma daquelas... Tá certo? Tá certo. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos um arcano que ele se chama o pendurado, o enforcado. Muitas vezes assusta, mas a gente sabe que a simbologia é outra diferente do que a gente está acostumado. No entanto, esse arcano, ele é aquele que muitas vezes a gente se acha numa situação de estagnação, vamos dizer assim, uma situação de estagnação e que a gente gostaria de sair, mas que muitas vezes não faz o menor movimento para isso, tá? O enforcado é um arcano que ele fala das rotinas, da mesmice das coisas, do fazer sempre igual, e da possibilidade da gente mudar, porque ele mesmo é que se colocou naquela situação. E muitas vezes a gente não vê isso, porque está na rotina, porque está no sistema, E aí não vê isso. Qual é a orientação do arcano 12? Ele diz assim, olha, coloque alguma coisa diferente na sua vida.
pequena, não precisa muito. Faça um bolo diferente, já aproveitando que a gente está em casa. Escreva uma carta que um dia pensou em escrever e não escreveu. Abra um livro numa página qualquer, de um livro que faz tempo que tu não abre, ou que tu tem vontade de abrir, mas não quer ler todo, vai abrir só uma página. Porque ele diz, colocando alguma pequena coisa na sua rotina, diferente, tu já consegue fazer um movimento para que ele possa ver a vida, o universo ou algum problema de uma forma com uma outra luz, com outro ângulo. Eu gosto muito, teve um filme antigo que falava assim, que o nome é Sociedade dos Poetas Mortos, antigo esse filminho. E esse professor, a história de um professor lá, que tinha lá seus alunos, eles tinham uma irmandade, e um dia ele, para dizer como que os alunos deviam enfrentar a vida, ele sobe, não sei se numa pedra, em cima da mesa, e diz assim, olha, vocês têm que ver a vida de um outro ângulo, subam, muda qualquer coisa, sobe em cima da tua cadeira, na tua sala, e tu já vai enxergar a vida de uma outra forma, tu vai ver outra paisagem, outra cena. Então, para Franca, o convite, o enforcado faz esse convite. Sobe em algum lugar diferente, como se tu estivesse subindo uma montanha, que tu vai ver como o ângulo é outro e muitos problemas que parecem ser grandes, vendo sobre outro aspecto, tu vai ver que tu pode resolver. Certo? Bom proveito! Ok. Antes de eu passar a próxima pergunta, eu vou passar a palavra para a Vera Lúcia, que ela quer fazer uma pergunta para você. Eu quero comentar, Ana Lúcia, eu estou encantada com a maneira como tu conduz de fato as interpretações do teu tarô. Eu nunca tinha visto assim dessa forma. E me encantou demais, me chamou muitíssima atenção, porque eu estou muito atenta, porque eu, na verdade, nunca me interessei em jogar nem nada, não é minha área, digamos assim, mas respeito e observo, né? E observo muito. Então, assim, a maneira como tu está colocando, tu poderia estar falando ali da riqueza, como da roda da vida ali, né? Tu vai ter uma prosperidade imensa, vai te acontecer uma coisa maravilhosa. Tudo isso poderá acontecer desde que essa pessoa, né, esteja fazendo alguma coisa por si. Então, tu estás interpretando de uma forma porque eu até já vi, observo muito, eu não vou, mas já vi alguém jogar, e aí a gente vê, às vezes, aquela coisa ludibriando, sabe? Fantasiando, e aí a pessoa, muitas das vezes, né, Ana Lúcia, está ali envolvida com o seu problema, enfim, no seu emocional, e mexe com o emocional da pessoa, e a pessoa acaba, sabe, entrando naquela outra coisa que só... Aí, claro, a pessoa já percebe, vamos supor que não é um profissional sério, que não é o caso, graças a Deus, né, Ana Lúcia? A pessoa percebe e aí já vai, sabe, adentrando no emocional da pessoa, e a pessoa vai se fragilizando. E aí as pessoas, por isso que muitas das vezes há um engodo, né? Porque as pessoas vão muitas vezes jogar e muitas vezes são roubadas. Eu estou entrando já numa área já bem, né, complicadinha, mas só para te dizer assim, como está importante, eu peço que os ouvintes prestem atenção, de fato, na interpretação como ela está dando. Ela não está fantasiando. E a parte do louco ali, né, de cabeça para baixo, do enforcado, né? Também muito interessante. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que prestar atenção, porque muita coisa está sendo oferecida aí nos dias de hoje, vendo muitas vezes o desespero das pessoas, vendo muitas vezes a pessoa que não está sabendo por onde seguir, e as pessoas muitas vezes vão servindo de marionetes, né? Então, como está importante essa tua interpretação, essa tua fala, esse teu entendimento de fato realmente inteiro, porque muita gente vem e fala, mas não entende, não sabe, não passa aquela credibilidade. É isso que eu queria te dizer.
passou essa credibilidade. Tá de parabéns. Muito bem colocada. Verinha, muito bem colocado, só complementando que isso vem para as pessoas prestarem atenção, o trabalho realmente da Ana Lúcia é terapêutico e investigativo. Ela faz com que as pessoas se conheçam, se perguntem, né, por que eu ajo assim, por que eu ajo assado, por que é... Isso que é importante, né, o autoconhecimento é todo um trabalho. Eu já sabia do trabalho dela, né? Então, quer dizer, agora quando tu falaste, tu realmente reconhecesse. Não é simplesmente uma carta lida, né? Ela traz o sim, o porquê, o ser não, pode ser assim, pode ser assado. Ela dá toda um pensamento, né? Pensamento realmente do que a carta é. Meus parabéns, Ana Lúcia. Estamos passando uma tarde maravilhosa. Maravilhosa. E eu concordo plenamente também com... Ela falou pouco aquele dia no curso, né? Então não... Eu concordo com vocês, porque é um jeito assim, realmente ela não faz adivinhação, ela não faz, tu põe os aspectos que aquela carta realmente representa, né? É mais ou menos assim. Sim. E é uma coisa que não é, porque... né, vai chover, como tu falou ali do dinheiro, pode ser que sim, pode ser que não, é uma coisa que tem os aspectos, né? Muito bem. Tu quer falar alguma coisa ou posso passar para uma outra pergunta? Não, só queria, dentro dessas observações, gostaria de dizer assim, ó, que a adivinhação, ela vem. Não tem como tu olhar alguns determinados aspectos e dizer para a pessoa que ela vai ter um sucesso em determinado concurso, por exemplo, se ela continua sendo aquele enforcadinho. Então, não tem. Então, a partir do padrão Depende dela também. A partir do padrão de comportamento que tu visualiza na tiragem, no jogo, é que tu vai poder projetar. Tu interpreta, né? A carta, mas a pessoa tem que estar aberta para aquele resultado. E para poder atuar, ela tem que ser ator do seu processo. Porque sim, tu chega e diz assim, amanhã tu vai perder o emprego. Pô, a pessoa se senta e fica esperando que o chefe chame para mandar embora. E não é isso. Quer dizer, se tu fizer tal coisa, tu vai perder o emprego. Mas nós podemos fazer tal e tal coisa para que isso se reverta. Não, ou não. Às vezes a pessoa quer ir embora, né? Então são esses, por isso o tarô, ele não tem aspecto negativo, aspecto positivo, ele não tem sim nem não. Ele tem todo um simbolismo que vai te fazer com que tu tome as decisões a partir da compreensão daquilo. E para compreender aquilo que é importante, as lâminas, elas é como se elas pescassem, como se elas trouxessem à tona o subconsciente, que na verdade são as respostas que a pessoa já tem. Ela só não enxerga, né? Então, a partir da lâmina, daquele simbolismo, a gente vai lá, né? O pescador de ilusões vai lá e vai trazer, olha aqui, olha, é isso que tu tá querendo, é isso que tu pode, então, mete bronca, certo? Quais as chances melhores, né? Muito então, bom. Tá. Vou passar aqui, né, para Cláudia, do bairro Santo Antônio, nossa querida ouvinte, fiel aqui. Em primeiro lugar, só, pessoal, vou repetir o WhatsApp, né? Quem ainda quiser a contribuição da Ana Lúcia, é o 99393-1747, ok? Bom, primeiro ela faz uma pergunta e também pede para te ler a carta do dia para ela. Mas ela tá com uma dúvida, se tu podia tirar uma dúvida dela. Que ela jogava o baralho cigano, mas faz 1 ano que ela não consegue fazer a leitura. Abro as cartas, mas não consigo ler. Qual seria o motivo? Olha, várias possibilidades pode acontecer quando a gente tem esses bloqueios, né?
Os bloqueios, eles podem vir por traumas. Aqui eu tô falando em tese, né? Tô falando em tese porque eu não conheço a pessoa, a gente não tem elemento suficiente para dizer se é isso ou se é aquilo. Mas em tese, muitas vezes acontece um bloqueio, que tu abre tá fazendo uma leitura e vem uma notícia que uma interpretação que tu não gostaria de receber. Muitas vezes tu não percebe isso, mas aquilo ali no subconsciente te bloqueia. E a partir daquele momento tu não consegue mais ter o mesmo desempenho que tu tinha antes. Claro que aí tem que investigar, por isso que eu estou dizendo, estou falando em tese. Às vezes, determinadas situações é a própria falta de envolvimento mesmo. Muitas vezes, um ano que não consegue, mas tentou, abriu, não abriu, foi lá ou não quero mais. O interessante é que possa ela se perguntar até mesmo com a própria carta, porque às vezes tu não precisa abrir para uma pergunta específica, tu abre para ver um panorama e estando aberto para ver o que a carta tem para te dizer. Muitas vezes abre ali e espera, que muitas vezes está ali a resposta para ver por que as coisas estão acontecendo. Quando isso não é possível, né, porque tem que ter investigação, estou falando em tese, eu não conheço a pessoa, mas tem que ter investigação para ver o que realmente pode estar acontecendo para não conseguir abrir. Tu poderia tirar uma carta em relação a essa pergunta dela para ver o que sai, quem sabe? Claro. Me surgiu agora, sim. Sim, vamos ver o que arcano... Quem sabe a carta ajuda ela, né? Que arcano pode dar a orientação para isso. Vamos lá. Olha, daquele que a gente falou o tempo todo, iniciou falando, que é o louco. Né? Então, que é o louco, né? Vamos então ver para essa situação o que ele pode nos dizer. Ele pergunta assim: tu tá sendo ousada o suficiente? O teu querer ele tá da mesma medida que o teu poder? Ele faz essas perguntas assim. Que limiar que tu tem medo de ultrapassar, que o limiar, porque ele caminha sempre na beira do abismo, né? Entre o consciente e o inconsciente, entre o velho e o novo, então, entre a novidade e aquilo que eu já conheço. Então, assim, que ousadia tu estás com medo de ultrapassar? Será que tu tem medo de ter o poder de entender, o poder de saber? Será que tu acha que tu não merece saber as coisas? Será que tu sabe, tu tem consciente do que tu é capaz quando tu abre uma carta? Será que tu sabe o poder que tu tem quando tu abre uma carta? Então, tudo isso está dentro desse universo, que pode ser num desses fatores que esteja escondido. Esteja escondido porque que ela não consegue fazer uma leitura como fazia antes, né? Então, o que ele nos diz? Seja ousada. Seja ousada. O louco, ele não tem medo de nada. Ele pode se estribuchar, mas ele não desiste, ele não recua. Então é isso, é confiar no seu poder, certo? Certo. Leia, tu quer dar algum recadinho antes de eu passar a próxima pergunta? Sim, tipo 15 horas e 59 minutos, nós temos 31 minutos para o término do programa. Estamos aqui com a Ana Lúcia Romero, nos conversando sobre tarô. Está excelente o conhecimento dela, a descrição das cartas, fazendo com que todos os ouvintes entendam, né, as cartas que foram solicitadas para suas orientações. Maravilha. Só quero lembrar que eu acho que até é o momento. Quem quiser conversar com a Ana, ela tem no Facebook, Tarô, com T no final, né, Tarot, né, T mudo, Conexões, sem o tio.
Daí você vai conseguir ver a página dela do Face, deixar recados. Tá? Ok, Mari, por favor, Tem dê o WhatsApp continuidade. também dela, não tem, ô Leia? Sim, tem o WhatsApp. 98601-7604. Depois, mais no final, a gente dá uma reforçada. Isso. Pode falar, Leia. Não, só vou repetir. 98601-7604. O WhatsApp da Ana Lúcia e o Facebook, Tarô Conexões sem acento, né? Sem o tio. Por favor, Mari. Tá certo. Agora vamos para a pergunta, então, do Ricardo. Vera? Não, só porque é que o Ricardo está um tempão já esperando. Muitas perguntas. Vera, o que tu queria falar? Pode falar, Vera. Não, era mais uma observação, bem rapidinho. Eu queria saber da Lúcia, quando, obviamente, ela deve jogar para ela, tá? Mas se tu não quiser jogar, por algum outro motivo, ou uma outra situação, tu estás, assim, sei lá, não tá legal, tu acha, né, que tu não tá legal. Aí tu vai jogar com outra pessoa, com outra taróloga. Tu vai com essa confiança? Ou a gente fica com o pezinho meio atrás, já que a gente... É aquela história, né? De repente, como é que a pessoa deve se portar com outro tarólogo se acha que naquele momento ela não tem condições de jogar para si? Que normalmente ele joga para si, né? Como é que a pessoa se porta? É tão difícil jogar para si, até mais difícil jogar para si do que jogar para os outros, né? Porque a gente tem as tendências e as autossabotagens que nos pegam direto, assim, né? Quando eu vou abrir com outra pessoa, eu vou disponível. Não estou falando de mim, assim, acho que é um jeito interessante de poder participar disso. Eu vou aberta porque é outro conhecimento, é outra origem, é outra fonte, né? A cada um bebe na sua fonte. Então, e é exatamente por isso que a gente busca outras pessoas, para poder beber de outras fontes. Então, eu penso que isso é um jeito muito interessante de poder buscar uma outra colega, um outro terapeuta para poder abrir o tarô. Interessante. Agora eu vou ler a pergunta do Ricardo. Só um minutinho. No caso dele é só a pergunta. Aí depois tem uma outra moça que quer a carta. Tá? O Ricardo diz que ele não precisa. Ele diz que assim, boa tarde. Pergunte à convidada. Não, perdão. O Ricardo é cheio de coisinha. A convidada disse: o tarô não tem nada a ver com religião. Seria um jogo, uma ciência ou uma técnica? Algumas leituras dizem que o tarô seria principalmente para fins divinatórios. Divinatórios, é isso. Em outras explicações, preveria o futuro. Qual seria a melhor definição no teu ponto de vista? Obrigado. Ele já faz um tempo essa pergunta, tá, Ana? Talvez até já tenha sido respondida. Mas se tu puder dar mais uma palavrinha, Sim. Tá? Por favor. Sim. O tarô, sim, ele é um instrumento que ele, originalmente, a gente falou isso, é um instrumento de adivinhação. Até se dizia, né, divinação e adivinhação, né? O tarô como um instrumento adivinhatório, o oráculo, é aquele sim que a gente vai fazer a pesquisa para poder prever o futuro, visualizar o que vem ali à frente. E isso é possível sim, e isso é parte do tarô. Isso se deixa sempre bem claro. Agora tem formas e formas de se abordar. Tem pessoas que são tarólogos que pegam esse viés. Nós vamos ver se tu vai ter um emprego, nós vamos ver se essa viagem vai sair, e vão com esse viés investigativo para poder fazer a adivinhação.
perfeito. Se consegue fazer isso? Sim. Se tem bons resultados? Sim. Uma outra abordagem é a abordagem que a gente possa fazer essa pesquisa de padrão de comportamento das pessoas e, a partir daí, colocando-as como protagonista do seu processo, dizer, visualizar o que teremos dali para frente a partir da sua interação na sua própria vida. Sim, podemos, isso aí pode, por isso que eu gosto de chamar o tarô e gosto de ver o tarô como um instrumento livre. Claro, tem algumas essências que se precisa observar, tem regras que se precisa observar. Não é um instrumento fácil, até porque é pela amplitude que ele tem, não é um instrumento fácil, mas é um instrumento, sim, que se a gente tem a possibilidade, a dedicação de pesquisar, independe de religião, é um estudo. A leitura do tarô é como tu aprender um novo idioma. É uma outra linguagem. É como falar em Libras, por exemplo, aonde tu consegue definir, tu consegue distinguir os símbolos e, juntando um símbolo com o outro, tu consegue fazer uma dissertação. Tu consegue contar uma história, que, aliás, o tarô, ele é uma grande história. Ele é um livro de 78 páginas, que cada vez que tu joga, que tu abre, essas páginas, elas entram em sequências diferentes na tua vida, na vida do outro. Então, sim, dá para ser adivinhação. É como tu pegar esse livro e ir lá já ver na última página o que vai acontecer. Né? Consegue ver essa adivinhação. Não sei se respondi. Não, acho. Vamos seguir. Vamos seguir em diante, porque nós temos muitas perguntas ainda. A Mari tem umas 4 perguntas ali. E senão a gente não vai vencer. Vamos lá, Mari. Tá, não, a próxima agora é a Marisa Geraldo. A nossa querida parceira, ela só quer a carta, ela não fez pergunta, ela quer a carta do dia. Marisa Geraldo. Vamos ver Marisa aqui. Geraldo. Marisa Geraldo. Vamos ver aqui. Ai, que bom que saiu uma carta diferente. Nós temos aqui a alta sacerdotisa, que é o arcano número 2, né? A papisa também é conhecido. A alta sacerdotisa é uma carta que ela nos assim, primeiro ela fala da sensibilidade, da intuição, do feminino, que é importante cultuar os aspectos femininos e intuitivos, que ali nos teus, a Marisa, nos teus, uma das tuas virtudes seria a intuição, mas ela também nos remete à descoberta de segredos, né? A alta sacerdotisa, ela nos fala muito assim, ó, quantos segredos que tu guarda, que tu poderia desenvolver, digo segredos, não só segredos daquelas das 7 chaves, segredos de família, mas segredos da alma, segredos das suas virtudes, segredos das suas capacidades. A alta sacerdotisa, ela nos fala da pesquisa das suas habilidades. Marisa, tu sabe realmente do que tu é capaz nas tuas habilidades mais íntimas? Nas tuas habilidades que tu não diz para ninguém? Quantos segredos e virtudes tu tem que as outras pessoas desconhecem que poderia contribuir para o mundo, para ti e para modificar a tua vida de uma forma a ficar mais doce, mais leve e de forma mais agradável. Então ela diz isso, procure em si, né, nas suas descobertas, nas suas habilidades, aquilo que melhor lhe cabe nesse momento para fazer as modificações que você está precisando, que você necessita fazer. É uma carta maravilhosa, uma carta de grandes descobertas, assim. Se tivesse mais tempo, eu até falaria mais sobre ela, mas é uma carta de grandes descobertas. Tá certo.
Tem a nossa ouvinte também, a Terezinha Erdrig. Ela quer uma carta, mas ela perguntou se é possível uma carta para o mês, se pode tu tirar uma carta para o mês em vez do Sim, sim. do dia. Sim, sim. No tarô, na abertura do tarô, uma das coisas que é muito importante é a gente fazer as nossas convenções. Quando a gente faz a nossa convenção, ó, vou tirar uma carta para o mês, vou tirar uma carta para o dia, vou tirar uma carta para uma situação, isso é uma convenção que fica registrado no que se chama sincronicidade, e aí ela nos dá essa resposta exatamente para isso. Então, a sincronicidade nesse momento aqui está valendo. E vamos para a Terezinha, então, ver a carta do mês da Terezinha, aí podemos falar um pouquinho sobre isso. A carta da Terezinha do mês saiu o julgamento, o 20. Essa é uma outra carta bem interessante, porque o julgamento, ele fala da carta da consciência. Ele fala da carta das coisas que a gente precisa saber para mudar. Ele fala também das autocríticas. Ele fala também das pessoas que são muito críticas com as outras, porque elas são críticas consigo mesmas, né? Então, para o julgamento, para o mês da Terezinha, né? Vamos dizer assim, alerta. Não se puxe demais, não se culpe, não se autocritique muito, não se cobre muito. Pensar num mês mais leve, em fazer atividades que não sejam muito em cima das suas obrigações, mas que sejam algo prazeroso, né? Porque o julgamento ele é um alerta, ele diz assim, olha, se tu ficar puxando a tua corda, puxando o teu freio, tu pode ter problemas de saúde, tu pode ter estresse, né? E pode afastar pessoas, porque quando a gente critica muito os outros, né, afasta as pessoas. Então, o julgamento é isso, é uma carta que a gente deve ver como ponto positivo, um ponto que a gente deve soltar mais, ser mais leve, levar o mês assim, ó, aquilo que está ao seu alcance, faça, aquilo que não está ao seu alcance, administre de uma forma a poder deixar para o momento certo. Feito? Feito. A Marisa Geraldo diz assim que ela vai refletir, agradeceu, ela vai refletir sobre a carta dela. Tá? Teve uma outra moça aqui que ela fez uma pergunta que eu não... Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se tu entende, porque eu realmente não entendi a pergunta dela. Ela fez na live, me passaram aqui. Talvez porque eu não estivesse prestando atenção, porque eu estava anotando aqui os pedidos. Então, ela fala... O que você quis dizer com gêmeos? Você falou alguma coisa nisso? O quê? Não entendi. Gêmeos. Você falou alguma coisa de gêmeos? Ah, esquece Não, então. Esquece. Não. Temos tempo para mais, ou Leia, ou acabou? Eu acho que a Verinha... A Daniela queria uma cartinha. Daniela Castro? Ela está mandando um beijo para Ana Romero, a Daniela Castro, e ela disse que se desse, ela queria uma cartinha para ela. Não, vamos atender a Daniela, sim. Vamos atender, nossa querida. Ela nunca nos pede, né? É verdade, ela nunca pede, é verdade. Mas então vamos abrir uma exceção, porque já era para ter encerrado. Deixa eu só ver aqui uma coisinha antes, que Enquanto tu o Ricardo, vê, Mari, ele contestou aqui, o Ricardo... Oi? Eu li que tarô seria uma história em quadrinho sobre os nossos dramas. Achei que ilustra bem. Faça até
A cartinha para Daniela Castro, Ana Lúcia, por favor. Para Daniela, a carta para Daniela saiu o Hierofante, o Papa. O Papa, ele fala das pessoas que elas gostam das coisas bem certinhas, bem formais, que elas gostam do preto no branco, de pessoas que são sérias, que pessoas que fazem pontes, isso é importante. As pessoas que vibram nessa energia, elas fazem muitas pontes, elas conseguem ligar várias pessoas, unir pessoas. Elas têm um trânsito bom. E também sobre a espiritualidade, é uma pessoa que pode apostar bastante no seu aspecto espiritual e que ela faz ligações, né? O Papa faz ligações entre o céu e a terra, então ela consegue ligar muito a mente, aos afetos e tudo mais. Então, o aconselhamento seria, em primeiro lugar, formalize bem os seus projetos, quer dizer, às vezes tem só ideias na cabeça, mas não formaliza, não bota no papel, não. É importante formalizar isso para poder desenvolver mais adiante. É uma carta de sabedoria, uma carta espetacular, uma carta boa. Maravilha, uma carta que nem ela. Muito querida, muito espetacular, a Daniela. Belinha queria falar? Sim, só dar aqui um pitaco, a pergunta que não quer calar. Olha só a profundidade da pergunta. O primeiro baralho, a gente compra ou a gente ganha? Eu acho que todo mundo quer saber isso, todo mundo vai. E a Daniela disse assim, ó, essa sou eu. Que legal. Bom, entre comprar e ganhar o baralho, olha, isso aí eu tomo isso como uma lenda, né? Porque se tu quer um tarô, né, tu vai lá e compra. Sem dizer que tu ganhar alguma coisa é especial, assim. Agora, a energia do tarô é tu é que vai botar, ou ganhando, ou comprando, é tu é que vai direcionar aquela energia. Então, fiquem à vontade. Para dar de presente tarô, por exemplo. Interessante. Gostei dessa ideia de dar de presente. Ana Lúcia, Ana querida, só para saber exatamente, uma pessoa entra em contato contigo, tu vai fazer a julgada, baseada, dando as tuas orientações, e os florais de bar entram mediante a tua jogada, a necessidade das pessoas. Isso? Isso. O atendimento, porque o tarô, a gente sabe, é um dos instrumentos que a gente pode associar com N outros procedimentos, né? E eu escolhi os florais de Bach, porque é o que eu tenho também com mais conhecimento e experiência. A pessoa entra em contato comigo, agora só online, né? E a gente faz a consulta, faz a pesquisa, se organiza como que vai ser essa pesquisa. E se a pessoa quiser uma sugestão de prescrição de remédios do floral de bar, a gente oferece dentro da consulta. Senão, não, né? O interessante do floral de bar é que ele ajuda nas modificações que são necessárias para chegar à solução que a pessoa busca, né? Ou não, ou se não quer, não quer. Também pode buscar só para os florais, como eu tenho clientes pacientes, eu digo pacientes, né? Que usam só o floral de Bach, que aí as consultas recorrentes de 30 em 30 dias, a gente atualiza e tudo mais, é bem terapia mesmo dentro das complementares. Tá certo, maravilha. Então, relembrando mais uma vez o Face, a página do Face da Ana Lúcia Romero, tarô com T no final, conexões sem o acento tio, né? E o WhatsApp, 98601-7604. Atendimentos online. Agora eu falo. Tá certo. São 16h19, tá? Eu já vou me despedir de ti, foi uma tarde maravilhosa. Só deixa eu dar mais aquele recadinho que ontem nós comentamos. A Ana Lúcia tem em casa
um sebo virtual, livros esotéricos, certo? Ela tinha um espaço físico, quando ela tinha a loja dela esotérica, fisicamente, ela fazia os atendimentos, mas agora é tudo virtual. Então, ela tem esta biblioteca, né, esse sebo, vamos dizer assim. Aceitam, compram os livros, como fazem troca, como fazem a venda. Tudo online. E é Bruxa, a página no Facebook, Bruxa Poa Livros. Os livros exatamente esotéricos. Adoro sebo. Eu sou apaixonada por sebo. Eu não posso ver um sebo que eu me atiro para dentro. Eu disse para ela ontem, não vou fazer a divulgação, porque todas nós gostamos desse... Mas aonde que a gente busca esse sebo? Onde é que ele está? Ana, aonde? Não. Onde é que a gente procura? É no mesmo no Facebook? Pode falar, Ana. No Facebook, Bruxa Poa Livros. Bruxa Poa perdão. Livros. Desculpa. Tá. Ratei aqui. Antes era, Bruxa. então, ele era físico, agora é virtual. Vou anotar aqui. Bruxa Poa. Ok. Tá. Então, estou me despedindo, porque tem outras pessoas que querem também dar um tchau para ti. Tu pode dar, depois de mim, tu já pode fazer a tua despedida e depois ouvir as amigas falando, né, se despedindo. Foi um grande prazer e esperamos encontrá-la, né, novamente no nosso programa, mais algum tempo. Foi uma tarde maravilhosa. Muito obrigada, tá, por todo o teu conhecimento e por toda a conversa que tivemos aqui no programa Horizontes. Namastê. Namastê. Eu também quero aproveitar... tu vai falar, desculpa. Não, eu ia agradecer antes, depois deixa eu fazer meu agradecimento, Ana. Adorei o jeito que tu trabalhas com o tarô, muito bom. Você tem muita propriedade, você passa segurança no que você fala. Isso é importante para quem trabalha, eu acho. É um trabalho, né? Então, claro que além de tu ter que ter aquele aspecto todo de saber, de interpretar, mas você passa segurança no que você fala. Isso é muito bom. Obrigada. Gratidão. Eu vou me despedir também da Ana Lúcia e de vocês e dizer que essa tarde de hoje com a Ana Lúcia foi um bálsamo. Foi um bálsamo, porque a maneira que ela falou das cartas, pelo menos algumas pessoas nós conhecemos, né, que ela falou, e a minha, vou dizer a minha em particular, porque a tua falou bem exatamente no momento que a gente está, porque não tem como trazer para qualquer assunto, né, Ana Lúcia, esse momento que a gente está vivendo. Então, eu adorei e agradeço as tuas palavras e a forma que tu falou para cada pessoa, que, como eu estou dizendo, a gente conhece um pouco, que tem a ver com o momento realmente, e foi um bálsamo. Obrigada. Verinha, tu quer Só te despedir dizer da Ana? namastê. Namastê, namastê, namastê. Ganhaste meu coração. Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. A palavra é toda tua, Ana. Agora você pode fazer teus comentários finais. Tá certo. Para mim, assim, também foi uma grata surpresa, uma alegria, e até porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu disse, esse é o meu universo. Sempre a gente fica nervosa. Tem coisa melhor de a gente fazer o que a gente gosta? Não. Estava nervosa, porque afinal de contas é uma responsabilidade com esse programa e com esse veículo tão importante nosso, né, que a gente vê que busca a informação correta e séria, então por isso eu também estava um pouco apreensiva. Foi uma tarde muito legal, porque não só por estar aqui, mas também porque a gente possa atingir mais pessoas que nesse momento estão precisando e carentes de ter uma palavra
amiga ou uma palavra de realidade, porque não adianta ser só uma palavra amiga e boazinha, tem que ser uma palavra de realidade, né? Então é isso que a gente vem com o nosso trabalho, com o nosso tarô, trazer uma palavra de realidade para as pessoas. Obrigada, gurias. Ana, rapidinho aqui, ó. Eu não sei se você Sim. conhece um tal de Pedro Gonçalves Romero. Oi, meu sobrinho. O Jefferson Sampaio, que é ele que nos coloca no ar aqui, como é ele que nos coloca no ar e nos tira, então ele me mandou agora essa mensagem do teu sobrinho, pedindo para que ele diz assim, ó, por favor, peça a participante, se a participante pode abrir uma carta para mim antes que o programa acabe. Eu vi ele ali na live, está maravilhoso. Eu vi ele na live, maravilhoso, mas voltando, por favor, ela poderia abrir uma carta para mim. Rapidinho, Ana, pro teu sobrinho aí, e a gente já dá tchau vamos nos despedir dos ouvintes, gente, estaremos de volta até amanhã, se Deus quiser, e a Ana vai fechar o programa com a carta pro Pedro Gonçalves Romero. Um beijo a todos. Então, Pedro Gonçalves Romero, que tem 13 anos, vai a carta da justiça, né? A carta da justiça, que é a carta do equilíbrio, e a carta da baixa ansiedade, da carta do vagar, do ir devagar, certo? Um grande beijo. Então tá. Um beijo Ana, a todos, nós também gente, ficamos nervosas, né, gurias? Nós também ficamos sempre. Nervosas. Faz um mês e a gente ainda não acostumou. Na próxima ela vem melhor, né, Carmen? Programa Horizontes encerrando. Até amanhã. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau.